A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo aqui novamente. Eu sou o pastor Éder e quero falar um pouquinho a respeito da fé. Não peça fé para Deus. Eu vou te explicar neste vídeo por que eu estou falando isso, por que você não deve pedir fé para Deus. Embora todas as dádivas, todo dom perfeito, como diz a palavra do Senhor, vem do próprio Senhor Jesus Cristo, vem do Senhor Deus. Tudo aquilo que nós temos na nossa vida vem do Senhor Deus. E parece então ser contraditório aquilo que eu estou falando para você. Não pedir para Deus aquilo que vem somente dele. Mas eu tenho um motivo para dizer isso para vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que a fé é fundamental no coração do homem, tanto para a realização de projetos, a realização de sonhos, você correr atrás daquilo que você quer conquistar na sua vida. Sem fé você não tem energia suficiente para ir atrás daquilo que você quer. Com relação a Deus, sem fé você não pode alcançar salvação, porque é necessário que você creia no Senhor Jesus Cristo, creia na palavra de Deus para que você encontre salvação, para que você encontre paz de espírito, para que você encontre tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que é necessário para a sua vida espiritual, somente através da fé. É o mecanismo que Deus nos deixou, o caminho, o meio que Deus nos deixou para termos contato com o céu. Bom, se a fé é tão necessária assim, as pessoas perguntam, mas então, se eu não devo pedir fé para Deus, o que eu faço para ter fé? Antes eu quero contar uma história verídica para você de um grande evangelista norte-americano chamado Dwight Lyman Moody. Gosto muito dele, tem até livros nas livrarias evangélicas aí com a biografia dele. Te aconselho até mesmo comprar este livro, a biografia de Moody, Dwight Lyman Moody. E este homem, ele mal sabia ler ou escrever, era um semi-analfabeto, um senhor de idade, com mais de 80 anos de idade, e ele ganhou 1 milhão de almas para Cristo devido a uma fé vigorosa que ele tinha no coração. E qual foi o segredo dele? Como ele adquiriu tamanha fé? Bom, aqui que entra a história dele. Ele começou pedindo para Deus, já era cristão e começou pedindo, e pedia muito, ele orava, ele se consagrava buscando fé, clamando a Deus para que derramasse uma porção grande de fé sobre a vida dele. E a fé nunca vinha, a fé nunca chegava. E isso nas próprias palavras dele, isso que eu estou te contando. A fé nunca vinha até ele. Até que ele descobriu pela própria palavra do Senhor, que é o versículo que eu quero deixar para vocês aqui, que é um versículo conhecidíssimo, muito falado nas igrejas, que é Romanos 10, 17, onde fala: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele leu esse versículo e compreendeu que a fé vem pela palavra de Deus. E é aqui que eu quero dizer para vocês que não adianta vocês ficarem orando, pedindo fé, para que Deus dê fé ao coração de vocês, quando a fé ela pode ser produzida pelo meio que Deus nos deu, que é pela palavra do Senhor Deus. E isso responde lá ao começo do vídeo, quando eu falei que todas as dádivas vêm de Deus. Pois é, a fé ela vem de Deus pelo meio que Ele nos deu para adquirirmos essa fé, que é a própria palavra dele, a Bíblia Sagrada. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bom, e eu quero desmistificar a fé no sentido de dizer que a fé ela não é emoção. Embora a emoção esteja presente em toda a nossa vida, mas a fé não é emoção como a maioria das pessoas pensam. Que quando Deus entregar essa fé, mesmo que pela palavra de Deus, o que é um pouco contraditório, vou explicar um pouco para frente, ela vai sentir alguma coisa, uma emoção forte, o coração vai se incendiar. Fé não é emoção. Ela não é emoção, então não adianta você buscá-la na área da emoção, do emocionalismo. Fé também não é aquilo que você tem que buscar se acontecer algo sobrenatural, aparição de um anjo, de luzes, uma voz da parte do Senhor falando ao seu ouvido, ou mesmo até mesmo na sua mente. Fé não pode ser buscado pelo sobrenatural, embora o sobrenatural também acompanhe uma fé verdadeira e vigorosa. Mas a fé é o quê? A fé, ela é baseada na palavra de Deus, a fé apela à razão do homem, a razão do homem, não a emoção. Por que apela à razão do homem? Porque Deus tem um compromisso de mudar, de converter, de transformar o coração do homem, e isso é um processo racional e consciente, diferentemente do que as pessoas, a maioria por aí pensa que se converter é realizado a toque de mágica. Deus toca na mente daquela pessoa, Deus toca no coração daquela pessoa, no espírito daquela pessoa, ela dorme ímpia e acorda crente. Não, não é assim que acontece. A conversão é algo inteligente, é um processo inteligente, racional, totalmente consciente da parte do homem. O homem sabe o que está acontecendo com ele. Por quê?
porque é mediante a palavra do Senhor Deus, e a palavra ela apela a nossa racionalidade, a nossa razão, apela a nossa inteligência. Então nós temos que buscar a palavra para que nossa mente seja mudada. É o que a Bíblia chama de arrependimento. Arrependimento é mudança de pensamento. É o que a palavra de Deus propõe a cada ser humano, mudança de pensamento. E como a fé apela à razão do homem, e eu vou mostrar para vocês que nós temos motivo suficiente para crermos na palavra de Deus. Basta nós observarmos 3 coisas sobre a palavra de Deus. Uma, Deus, ele não mente. Ele não mente. Isso está registrado em Números capítulo 23, versículo 19, onde está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então veja, a palavra de Deus não mente. O segundo ponto, Deus é a verdade. Ele é a verdade pura. Se ele não mente é porque ele é a verdade. Está escrito em João 14,6, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o terceiro e último ponto, Deus é fiel. Ele é fiel para quê? Para cumprir o que está escrito na palavra dele. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então veja os 3 pontos a respeito da palavra de Deus que te dá base suficiente para você se lançar de cabeça, totalmente, se entregar totalmente àquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus não mente, Deus é a verdade e Deus é fiel. Então não fique buscando o sobrenatural para você, só depois você crer. Primeiro você crê, depois você vê o sobrenatural. E a fé é você acreditar na palavra de Deus, nortear os seus passos. Essa fé salvífica é você nortear os seus passos pela palavra de Deus. Por que não adianta nós ficarmos pedindo fé para Deus? Porque a fé ela é racional. Se é racional, Deus já nos deu o instrumento. Eu repito, Deus já nos deu o instrumento para que essa fé venha surgir no nosso coração. Fé nada mais é do que aceitarmos a palavra de Deus do jeito que ela é, como está escrito aqui. Isso é fé. Não adianta você ficar pedindo fé se você resiste à palavra de Deus, se você não crê na palavra de Deus, se tudo que se encontra escrito aqui na palavra de Deus você não aceita. Então você nunca vai ter uma fé segundo a fé escriturística, a fé bíblica, a fé que Deus providenciou para nós, providenciou para cada ser humano. Amém? Então creia na palavra, abra a Bíblia Sagrada, porque é o livro de Deus. É o livro de Deus que não mente, é a verdade e a fidelidade na palavra de Deus. Amém? Não peça fé para Deus. Leia, recorra à palavra de Deus e a sua fé vai aumentar grandemente. Quando Dwight Lyman Moody finalmente compreendeu isso, nas próprias palavras dele, ele disse: então, desde que eu recorri e passei a recorrer à palavra de Deus, a minha fé aumentou grandemente e ele se tornou quem realmente ele foi, um grande ganhador de almas, um grande evangelista, um grande servo de Deus. Amém? Que o mesmo aconteça na sua vida, é o desejo do meu coração. Que Jesus te abençoe.